Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, te louvando e adorando o Teu nome. Usa a Tua serva agora, Pai, com poder e autoridade. Fala conosco, ó Espírito Santo, e pedimos, ajuda-nos a praticar a Tua palavra, que possamos ser testemunhos vivos por onde andarmos. Por isso, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Beijinho. Podem se assentar. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui mais uma vez e tendo a alegria, o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. E já disse isso a eles, mas vou fazer publicamente. Estamos felizes com o retorno do pastor João e da Dorcas. E, de fato, na sua ausência, várias pessoas novas chegaram aqui. Tem a Fúvia, que está ali, veio domingo passado, e ela prometeu que não ia faltar mais em nenhum culto, e realmente ela veio. Estou feliz em te ver, viu? Seja bem-vinda. Nós estamos tratando do tema família esse mês, e no domingo passado a Letícia falou sobre mãe, papel da mãe, pelo Dia das Mães, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pais e filhos. É um tema que eu gosto muito e eu tenho estudado para estar falando em alguns lugares aí sobre família. E eu gostaria, nessa introdução, trazer um alerta, mostrar para vocês a realidade, que eu creio que você sabe, mas quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe uma triste realidade. Nós vivemos um momento de muitos conflitos, uma crise profunda nas relações familiares. A palavra de hoje ela é uma palavra exortativa, mas eu queria que você ficasse com o seu coração bem aberto, bem tranquilo, porque talvez você não seja pai, mas você com certeza é filho. E eu costumo dizer que todo discípulo de Jesus não aprende só para si, aprende também para ensinar, para fazer discípulos. Então é um assunto, quando a gente fala que é uma exortação, é uma chamada de atenção para dizer, olha, vamos olhar para isso, vamos orar por isso, vamos tentar uma mudança nisso, uma restauração nisso, o que nós podemos fazer para mudar isso? Então, isso é quando o Senhor nos exorta. Conflitos entre pais e filhos são recorrentes, não é? De um lado, a gente vê pais que relatam culpa, frustração, que não conseguem entender os filhos, não conseguem acompanhar nem mesmo, às vezes, as crianças, né? As crianças ainda pequeninas já estão dominando os pais não têm controles, os adolescentes amados e os pais não entendem esse comportamento. E, por outro lado, filhos que estão, de fato, nesse isolamento. Filhos que não se sentem compreendidos, que não se sentem amados, que estão cercados pela mídia, pelas telas, por muitas informações e, na maioria das vezes, negativas. Estão cercados de perigos. Está meio que em alta aí aquela série Adolescência. Quantos aqui já assistiram? Olha, uma boa turma. E essa série me chamou muito a atenção porque ela retrata uma família aparentemente perfeita, uma família afetiva, amorosa, mas que de repente se vê no meio de uma tragédia por causa de um adolescente que foi tomado pelo conteúdo tóxico da internet. Por ideias, por temas tóxicos, por bullying na internet. E há uma cena em que o pai chora terrivelmente e é um choro de luto, porque ele não consegue entender como aquela tragédia chegou na sua casa. Esse mês de maio é conhecido como Maio Laranja, mês de conscientização contra abuso infantil. E as estatísticas dizem o seguinte: a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Pasmem, mais da metade, 51%, tem apenas entre 1 e 5 anos. E essa estatística fica um pouco pior,
porque a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Eu confesso para vocês que, fazendo essa ministração, eu fiquei muito emotiva, porque a família está doente. As crianças estão doentes. E há outros dados que eu não quero me focar muito nisso, mas há um grande aumento de crianças com transtornos mentais, transtornos psicológicos, né? Um aumento assim exponencial de autismo, TDAH, depressão, ansiedade em crianças, não é em adultos, é em crianças. Então a pergunta que eu faço nessa manhã é: o que está acontecendo com as famílias? O que está roubando a conexão entre pais e filhos? O que você acha que é a causa desse adoecimento? Como nós podemos mudar a realidade? Porque eu tenho certeza que pais desejam a felicidade nos seus lares, desejam a felicidade dos seus filhos. Como também tenho certeza que filhos desejam ser amados. As famílias precisam de cura. E eu vou dizer para vocês, a boa notícia é que existe cura em Cristo Jesus. Existe transformação em Cristo Jesus. Existe vida em Cristo Jesus. Existe solução em Cristo Jesus. Eu quero lembrar o que o salmista escreveu no Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Mas também quero chamar a atenção de que, como presente do Senhor, nós também herdamos uma responsabilidade. Filhos são presentes de Deus, mas também são responsabilidades que herdamos. Eu tenho uma amiga que ela é pastora e ela está no Japão. Ela dizia assim: Mônica, crianças são caixinhas de presentes vazias. É um presente que Deus te dá, mas é uma caixinha vazia, porque é você que vai colocar nessa criança todos os tesouros e todos os valores que vêm do Senhor. Eu achei muito lindo isso. Quando nós recebemos essa criança, né, quem é pai e mãe, e a Letícia falou muito sobre isso, né, de como ela já está se preparando, vivenciando a maternidade. Ali mesmo no ventre já começa a pensar no nome, no enxovalzinho, na cor que vai ser o quartinho. Mas, queridos, nós não estamos aqui somente para ensinar a andar, ensinar a comer. Um filho na presença de um pai, ele diz: eu estava pequenininho na companhia de meu pai. Eu vejo um filho que é amado por sua mãe, se sente especial pela sua mãe. Eu vejo um filho que tem memórias de que na sua inexperiência recebia ensinamentos dos seus pais. Eu vejo um filho que recebe instrução para a vida. Eu vejo um filho que recebe mais do que uma educação formal, mas uma educação que transcende. Eu vejo um pai que ensina, eu vejo uma mãe que ama. Eu vejo um pai que não apenas dá o seu próprio conselho como pai, mas oferece também o seu tempo, o seu coração, a sua companhia. Que coisa tão linda e tão rara nos dias de hoje, não é não? Eu até pensei em fazer aquela cena que eu costumo fazer lá na IA, né? Botar a criança na companhia do pai, diante da sua mãe. Mas eu falei, eu quero que concentre-se na palavra. Não fiz a cena. Mas você consegue imaginar? Talvez aquele pai, né, se fosse nos dias de hoje, no sofá, a mãe no sofá, e a criança sentada no chão, olhando para o seu pai, ou no colo do seu pai. Há uma frase interessante de uma escritora americana, ela diz assim: crianças não querem coisas perfeitas, querem pais presentes. E a gente muitas vezes fala isso, né, nos nossos discursos, nos nossos sermões, nos nossos conselhos, tem que ser mais presente. Mas o Espírito Santo me deu uma outra frase. Estar presente não é a mesma coisa do que ter presença.
Nos dias atuais, temos pais que estão presentes fisicamente na mesma casa, às vezes na mesma mesa, na mesma sala. Temos filhos que estão presentes fisicamente, pessoalmente, mas não tem presença. Porque a presença é quando você doa, e é por isso que eu coloquei o tema da pregação, corações presentes. Nós não precisamos de pais que apenas dediquem um tempo para estar em casa, nós precisamos de pais que tenham o coração presente, porque quando você está de coração presente, a sua presença, ela vai ser real, ela vai ser verdadeira. Nos dias de hoje sobram presentes e falta presença. A presença é necessária para que a criança cresça emocionalmente saudável. Isso é uma teoria explicada até pela psicologia. Quem é da psicologia aqui sabe, né? Da teoria do apego. O vínculo afetivo nos primeiros anos é a base da saúde emocional ao longo da vida. Mas no que acontece é que muitas vezes nós terceirizamos isso. Os nossos filhos acabam criando vínculos com outras pessoas, com a professora, com a tia da igreja. Eu vi muito isso acontecer no Japão. Por quê? Muitos pais foram para lá, deixaram os filhos com os avós, pequenininhos. Depois de um certo tempo, eles já estavam lá estabilizados, encontraram um lugar para ficar, trazem os filhos. Cansei de ver mães chegarem para mim e dizer: minha filha não me chama de mãe. Meu filho chora dia e noite porque quer a avó. O que eu faço? Porque no momento em que aquela criança precisou de todo o vínculo afetivo do pai e da mãe, eles estavam ausentes. Pais disponíveis de coração presente são capazes de ensinar verdades eternas, são capazes de criar um lar seguro, onde o amor é verdadeiro e é um lugar confiável. Porque tem muita criança que sente o medo dentro da própria casa. Não só dentro dessa realidade aí, né, do mundo e da sociedade que eu falei, mas tem crianças em que os pais estão criando na base do autoritarismo, do medo. Gente, eu já chamei a atenção até de pessoas na igreja, não nessa aqui, em outras, essa aqui é benção. Que às vezes põe medo na criança usando outra pessoa. Vou chamar a pastora, hein? Vou chamar a pastora, vou chamar o pastor. O Laércio é tão só amor, gente, né? Meu marido, mas ele é tão amável, que o dia que a irmã falou para o filho, né, lá no Japão, aí o Laércio olhou para ela e falou assim: irmã, não faz isso não, eu sou amigo do seu filho, eu não quero que ele tenha medo de mim, não. Nós precisamos criar um lugar seguro, confiável, onde as pessoas, né, onde as crianças se sentem realmente seguras, sabendo que elas podem confiar em nós. Então, por favor, nunca faço isso a meu respeito. Quero que as crianças confiem em mim e não tenham medo de mim. Nem do pastor Márcio, nem do pastor João, nem do pastor Paulo. Nem de nenhum líder aqui, né? Nenhum de nós. Olhando para Provérbios, vemos o quanto Deus se preocupa em relação a pais e filhos. Deus tem uma preocupação que a relação pai e filho seja saudável. Só em Provérbios, eu coloquei lá a chave bíblica, tem mais de 50 vezes a palavra filhos. E quase a mesma totalidade da palavra pai ou pais. Há inúmeros textos dentro do livro de Provérbios que tratam do relacionamento familiar, especialmente aqueles que dizem a respeito da formação das crianças. Termos como ouvir, acatar, acolher, apegar-se, ouve a minha instrução, acolhe os mandamentos, obedeça. O verbo ouvir aqui, nas várias conotações em Provérbios, chama atenção para a necessidade de que seja ensinado com sabedoria, mas que também seja acatado, acolhido toda a palavra que vem como instrução, seja da parte do pai, da mãe ou da parte de Deus. O tema central de Provérbios é sabedoria. Estudamos com as mulheres, né, mulheres lá no grupo, estudamos sobre sabedoria no mundo
feminino. A gente diz que sabedoria é o uso correto do conhecimento, mas em Provérbios é riqueza insondável, árvore da vida, coluna da criação, é vida e é responsável por dar vida longa. Vemos que a instrução do pai aqui para o filho é: busque a sabedoria, pegue-se a ela, que ela vai cuidar de você, ela vai proteger você, ela vai dar vida a você. Mas sabe que de fato é sabedoria? É o próprio Senhor Jesus. Paulo diz isso para nós em 1 Coríntios 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, se formos receber aquilo como uma instrução, o texto ali, se puder colocar novamente, Lorena, por gentileza, os versos 5 e 6 ali. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela protegerá você. É uma palavra para filhos, mas nessa manhã, uma palavra de Deus também para os pais. Apegue-se à verdadeira sabedoria que é Cristo. Cristo é capaz de nos dar a sabedoria que precisamos para restaurar as nossas relações, para educarmos os nossos filhos, para transformarmos essa realidade. Cristo é a verdadeira sabedoria que vai não só nos amar, mas vai nos proteger dessas ideias, desse contexto midiático que tem tomado as famílias. Um lugar onde há a presença de Jesus, a vida na família. Você pode dizer isso? Um lar onde a presença de Jesus, a vida na família. Aqui em Provérbios 4, o filho narra sua experiência com o pai, recorda dos conselhos, tem a memória dele junto aos seus pais. Eu pergunto, como está na sua casa essa relação de presença? Há quanto tempo você não senta com seus filhos para conversar, para orar, para fazer um culto doméstico? Se fôssemos descrever a cena da sua casa hoje, será que seria a mesma coisa? Se o seu filho fosse descrever a cena na sua casa, como descreveria? Nós estamos gravando um vídeo com as crianças, perguntando para as crianças, vamos soltar no último dia do mês aqui, viu, pastor? Estamos perguntando para as crianças como é a sua família. E teve gente que falou para mim: ai meu Deus, pastora do céu, por que será? Será que as crianças vão entregar alguma coisa? O que as crianças vão dizer sobre as nossas famílias? Pode ficar tranquilo que se aparecer a gente corta, né, Dani? A gente pula essa parte. Então, essa primeira parte aqui em Provérbios, eu quis mostrar um modelo bíblico de presença e de relação, de pais e filhos estão juntos, e o pai exerce o seu papel de ensinar, não somente, como eu disse, andar, a caminhar, a comer, mas ensinar sobre a vida, sobre valores eternos. E nesse segundo momento, eu quero ler Efésios 6, de 1 a 4. Nós vamos ver um outro modelo, agora no Novo Testamento, de relação de pais e filhos, uma relação equilibrada de direitos e deveres. A partir do verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Numa outra versão diz, na instrução e no conselho do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, ele traz a relação pai e filhos aqui,
e eu diria que é um discipulado mútuo, onde pai e filhos precisam aprender. Pai precisa aprender a ser pai, e filho precisa aprender a ser filho. O que nós podemos ver nesse texto? Que pais e filhos têm direitos, mas também têm deveres. Nessa relação mútua, familiar, pais e filhos estão num discipulado constante e diário. E aí, falando com os novatos aí que estão com bebezinhos ou que vão ter bebezinhos, às vezes a gente conversa, não tem manual que ensina a ser pai. Tem muitos livros de psicologia, enfim, tem muitas teorias aí, mas cada filho é um filho, cada gestação é uma gestação, cada relação é uma relação. Mas a Bíblia nos traz princípios, e quando a gente olha para esses princípios, que é um prumo, você consegue entender melhor qual é o seu papel e como você pode desenvolver isso. Então, nós vemos que aqui, filhos precisam aprender a obedecer os seus pais. E filhos precisam honrar os seus pais, que é a mesma coisa que respeitar. Eu preguei aqui no ano passado sobre honrar as mães, no Dia das Mães. Creio que essa pregação deve estar no YouTube. E nós falamos muito sobre o que é esse honrar as mães, e que se perdeu na sociedade. Até mesmo instituições governamentais e não governamentais estão tirando o nome da mãe, colocando progenitor, a mulher que criou, a mulher que gerou, que pariu, a mulher que pariu. Foi exatamente isso. E aí, tirando o nome da mãe. Mas, filhos, nós precisamos aprender o que é honrar nossas mães e nossos pais. Filhos, nós precisamos aprender o que é obedecer. Nós precisamos reconhecer a autoridade que vem de pai e mãe. Ontem uma moça perguntou assim para mim: pastora, me explica que eu não entendo direito esse negócio de submissão. Quer dizer que a gente, então, é submissa aos pais, depois a gente vai ser submissa ao marido também? Por quê? Porque vem um pensamento, uma ideologia de que agora a gente tem que se libertar como mulher de tudo, E aí eu, orando ali, tentando naquela conversa, eu dei um exemplo que eu achei que ficou interessante. Disse para ela: quando você está doente, você dá mais importância à receitinha que a sua amiga compartilha com você, ou você vai buscar a autoridade médica para descobrir o que de fato você tem? Autoridade médica. Falei, então, quando nós nos submetemos aos nossos pais, é porque eles têm autoridade suficiente para nos dizer quem somos, para onde vamos, o que precisamos fazer, para nos proteger de qualquer cilada do maligno. E quando nós submetemos a uma autoridade de liderança, ou seja, do nosso marido, é porque nós entendemos que ele tem condições de nos proteger e nos guardar. E como bem tem ensinado o pastor Márcio aqui, a submissão escravizada, que diminui a mulher, isso ficou lá na queda, porque Jesus restaurou as nossas relações. Merecia um aleluia maior. Jesus restaurou as nossas relações. Melhorou. Mas pais também têm que aprender aqui a educar, o texto diz, com amor, com respeito. Eu achei que Paulo foi bem exortativo nessa versão, Tratem de criá-los com amor e com respeito, no conselho e na instrução do Senhor. Se você não está cumprindo isso, você está fora da vontade de Deus. E é por isso que os problemas vêm, e é por isso que as situações, as circunstâncias te pegam, e você não sabe o que fazer, porque está faltando, como pai, tratar de criar direito no caminho do Senhor, porque a criança que for criada no caminho do Senhor, quando crescer, não se desviará dele. Mas tem uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, ele diz, não provoquem os vossos filhos a ira. E ele fala sobre isso também em Colossenses 3:21, quando ele diz, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
E vou te dizer, está cheio de adolescente desanimado aí. Por que será? Normalmente o adulto vai dizer que é a criança que irrita. Nossa, esse menino me tira do sério. Eu não aguento essa criança, me deixa irada, me deixa irado. Mas aqui a exortação é para os pais. Um comentarista bíblico, ele escreveu o seguinte: punições feitas com raiva levam os filhos à ira. A criança sente que está sendo punida não pelo que errou, mas porque o pai ou a mãe está estressado, está irritado, está nervoso, e nesse momento a criança acha que o pai e a mãe nem ama direito. Pais estressados tendem a ser mais autoritários, reativos, menos empáticos. Isso a psicologia também explica, e que afeta diretamente o comportamento e a autoestima das crianças. Então, o que eu diria para você, pai e mãe? Nós precisamos cuidar da nossa própria saúde emocional, das nossas próprias emoções, antes de nós corrigirmos os nossos filhos. Ficar irado, ficar irada, a Bíblia diz que pode. Mas o restante do versículo é: não pequeis. E pecamos quando descarregamos toda a nossa raiva, toda a nossa ira, toda a nossa indignação em cima de uma criança inexperiente. Provérbios diz: quando eu era uma criança sem experiência, sem conhecimento, sem saber nada da vida, eu estava lá com meu pai e minha mãe e eles me ensinando. E eu era um filho amado da minha mãe. Quantas crianças estão vivendo inseguras, amedrontadas, porque os seus pais estão descarregando todos os seus complexos, todos os seus traumas e todas as suas dificuldades de domínio próprio em cima dos filhos. Eu tenho uma amiga que é professora numa escola, e um dia ela veio chorando conversar comigo, pedindo para eu orar, para eu ajudá-la, porque muitas vezes ela está lá para ensinar aquele conteúdo do ensino fundamental, né? Crianças pequenas, aquele conteúdo escolar. Mas ela tem que se deparar com crianças que às vezes estão machucadas. E o que eu vou falar para vocês agora vai escandalizar, mas ela desabafou comigo que a criança toda hora com dor na genital. E toda hora pedindo a ir ao banheiro. E aquela criança de 7 anos tinha sido estuprada. Dentro da sua casa. Aqui em Londrina, gente. Hoje à noite eu vou pregar num seminário de família, também sobre isso, num conjunto muito carente aqui da cidade. E a pedagoga, pastora que me convidou, ela disse: pastora, é um bairro difícil. Pais estão presos, mães usando drogas, filhos que estão sendo criados na rua por qualquer pessoa. E quando chamo na minha sala, porque como pedagoga ela é coordenadora, quando chamo na minha sala, o pai, ou a mãe, o filho, eles tratam a criança de tipo assim: essa besta eu nem conheço. Eu não criei isso aí. Isso não saiu de mim, não. Então, orem, porque eu aceitei o apelo dessa pastora, que é pedagoga, para ir falar nesse bairro carente ainda hoje. Sobre isso, sobre essa realidade. Mas nós somos igreja, irmãos. Se isso não acontece com você, ore, porque está acontecendo em muitos lares. Se você não tem noção dessa realidade, ore, porque está acontecendo. Mas faça uma análise também da sua casa, para que não venha a acontecer. Para que seu filho que é pequeno não se torne um adolescente que vai cair nas ciladas, nesses desafios da internet, nesses discursos tóxicos, como o da série Adolescência. Se o seu filho é um adolescente, ainda também dá tempo de você retomar o coração dele para o Senhor, para que não seja um adulto doente, um adulto problemático.
E se você é adulto, filho, também dá tempo de Jesus mudar a sua vida. Se você é um pai que ainda não aprendeu a tratar os seus filhos na instrução e na admoestação do Senhor, também faço um convite para que hoje você assuma esse compromisso. Amém? Vamos orar? Eu quero fazer um pouquinho diferente. O pastor falou que eu podia encerrar do jeito que eu queria. Então eu vou chamar você para vir à frente. Se você quer colocar sua vida, sua casa, sua família, quer colocar a família de alguém, nós vamos interceder pelas famílias, independente de qual é a sua realidade, tá bom? Não é porque você está vindo à frente, está assumindo que sua casa está problemática. Não, todas as nossas famílias precisam. Então, se você precisa, você vem, eu, pastor Márcio, pastor Paulo, pastor João, vamos estar orando pelas pessoas. Então, se você quer colocar a vida de alguém que você sabe que está nessa situação, também vem, olha, eu me coloco como intercessor dessa família e nós vamos orar. O Kim fez o post do Maio Laranja e ele falou: mamãe, que triste isso, que triste. Eu falei: filho, vamos orar por isso, porque nós queremos crianças que conheçam o amor de Jesus. Nós queremos famílias que vivam a vida de Jesus. Nós queremos que a sabedoria, que é Jesus, seja presente na nossa casa. Nós queremos presença verdadeira para os nossos filhos e não somente presentes. Então vem rapidinho para nós não perdermos o nosso horário. Você pode vir e nós vamos estar orando por vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para as nossas vidas, Senhor. Nós somos tão pequenos e tão carentes da Tua presença, Senhor. Que triste realidade saber que crianças estão sendo abusadas, estão sendo provocadas à ira, estão levadas ao desânimo, porque muitas famílias não conhecem esse amor que Jesus demonstrou na cruz por nós. Nessa manhã, Senhor, essa exortação que vem do Teu Espírito para nós, que seja, Senhor, uma exortação para mudança, para uma ação positiva da nossa parte, para orarmos mais, intercedermos mais, para estarmos mais atentos ao que acontece aos nossos filhos, às crianças ao nosso redor. Pai, que seja uma exortação para que nós possamos perceber como ajudar como igreja, como Teu corpo sobre essa terra, como podemos ajudar, como podemos dar testemunho para pais inexperientes, para filhos inexperientes, como podemos levar a Tua palavra, que é força, que é poder, que é instrução eterna, que é valor eterno, para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem. Pai, em nome de Jesus, nós somos uma igreja de cuidado e nós queremos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas famílias. Nos ensina, Senhor, nos dá essa capacitação para sermos essa igreja onde famílias podem chegar aqui destruídas, podem chegar aqui com problemas, podem chegar aqui, Senhor, com sofrimento, mas nós entregamos a Tua presença, e a Tua presença é paz, a Tua presença é cura, a Tua presença é poder, a Tua presença é sabedoria. Nós queremos lares não somente com presentes, mas com presença do Senhor, com presença do Cristo, com presença da verdadeira sabedoria. Pai, vai acolhendo as orações que estão sendo feitas nesse lugar agora, em nome de Jesus. Pede para descer as crianças, e se o seu filho está aqui, abraça o seu filho, ora com ele. Se o seu pai está aqui, ora com ele.
Ora com a sua família nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Regina, por gentileza, ora com a Priscila que está sozinha aqui. Se você estiver sozinho, procura alguém. Pedir para os diáconos, os intercessores, se tiver alguém sozinho, ore junto com essa pessoa. Somos família da fé. Somos irmãos uns dos outros. Somos irmãos uns dos outros. Alguém pode orar aqui com a Nicole, que está sozinha. Oh, papai, visita-nos nessa manhã, porque Tu és o nosso Pai. Somos Teus filhos. Estejamos abertos à Sua instrução, aos Seus conselhos, aos Seus mandamentos, para criarmos um lar seguro para os nossos filhos, para criarmos uma família saudável que glorifica o Teu nome, Senhor, para dar testemunho que quando verdadeiramente nós colocamos Cristo no nosso lar, quando nós somos uma família diante da cruz de Cristo, somos uma família bem-aventurada. Aleluia. Deixa entrar as crianças. Recebe o teu filho, abraça teu filho, ora com teu filho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria saber que essas crianças estão crescendo na casa do Senhor, recebendo essa instrução que vem do Senhor. Que nós possamos protegê-las, possamos cuidá-las, amá-las, ensiná-las, em nome de Jesus. Crianças, procurem o papai e a mamãe para orar junto com o papai e a mamãe agora, tá? As crianças e os papais vão orar juntos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra viva. Obrigada porque, como cantamos aqui, podemos ver os Teus rios fluindo no meio de nós, fluindo no meio dessas famílias, nos corações.